Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Adna e hoje vamos falar da assistência de enfermagem nas complicações neonatais. Vamos falar um pouco da icterícia, que também é uma comorbidade muito comum no recém-nascido prematuro de baixo peso, né? E a icterícia é a coloração amarelada da pele, mucosas escleróticas, que é a parte branca dos olhos, devido a uma elevação das concentrações séricas de bilirrubina, ou seja, aumento da concentração de bilirrubina na corrente sanguínea. Pode potencialmente provocar lesões no sistema nervoso central, por isso que é muito importante identificar e iniciar o tratamento. E a maior parte dos recém-nascidos tem níveis de bilirrubina maiores que 2 miligramas por decalitros na primeira semana de vida. E estes níveis costumam atingir 8 miligramas aos 3 dias de vida. Porém, pode atingir também níveis de até 12 miligramas, que são considerados fisiológicos, ou seja, são considerados ainda normais. Nos prematuros, estes valores oscilam entre 10 e 12, com 5 dias de vida, podendo também chegar até 15 miligramas por decalitros com 5 dias de vida. Quem vai fazer essa avaliação dessa icterícia é o médico neonatologista, e ele faz uma avaliação primária com exame físico, e nós temos uma regra chamada zonas de Kramer, que ele vai fazendo a progressão crânio-caudal dessa icterícia. A icterícia, essa avaliação é separada por zonas, né? Zona 1, 2, 3, 4 e 5, conforme vocês estão visualizando aí no desenho. E, de acordo com a evolução dessa icterícia, há aproximadamente um valor estimado de bilirrubina. Mas para a confirmação dessa avaliação, o médico também vai fazer a solicitação de exames de sangue. A icterícia pode ser fisiológica ou patológica. Falando um pouco da icterícia fisiológica, ela se manifesta aproximadamente 48 a 72 horas após o nascimento. E essa icterícia é o quê? É o nível sérico de bilirrubina que atinge um pico de 4 a 12 miligramas por decalitros em torno do 3º ao 5º dia do nascimento. E, em média, o nível de bilirrubina aumenta menos de 5 microgramas por decalitros por dia. Essa icterícia fisiológica, ela comumente desaparece no final do 7º dia. Então, é uma icterícia, como o nome já diz, fisiológica, uma icterícia normal, que acontece realmente. As causas é uma circulação hepática diminuída. Por quê? Porque o organismo ainda está se adaptando, está em fase de adaptação. Uma carga de bilirrubina aumentada, também uma captação hepática de bilirrubina plasmática muito reduzida, uma conjugação de bilirrubina diminuída, então toda a parte do fígado ainda está tendo uma percepção da sua função, ou uma excreção de bilirrubina muito diminuída. Por isso que vai acontecer essa icterícia fisiológica. Lembrando que a bilirrubina é um dos produtos de degradação da hemoglobina, ou seja, das células vermelhas do sangue. É uma degradação, a bilirrubina é um produto dessa degradação. E o resultado dessa destruição das hemácias, que ocorre essa bilirrubina. E depois que as hemácias são destruídas, os produtos de degradação são liberados na circulação sanguínea, onde a hemoglobina se divide em 2 porções, M e globina, né, que é a parte da proteína, e a porção M, ela é transformada em bilirrubina não conjugada, que é uma substância insolúvel ligada à albumina. E no fígado, essa bilirrubina e essa albumina se dissociam-se na presença de enzimas. E essas enzimas vão fazer uma outra conjugação e vai produzir a bilirrubina conjugada, que é a bilirrubina que é excretada na bile.
E já no intestino, através da ação das bactérias, essa bilirrubina conjugada, que é formada lá na degradação das hemácias, ela é reduzida, né, em urobilinogênio, que é o quê? É essa parte que sai também na urina, né, e também estercobilina, que ela também vai sair, um pigmento também vai sair nas fezes. Então, a bilirrubina, ela é excretada em todo o organismo, pela urina e pelas fezes também. A icterícia patológica, a grande diferença dela é que ela ocorre dentro das primeiras 24 horas após o nascimento. Então, a fisiológica tem uma ocorrência um pouco maior de tempo, mas a patológica, dentro das primeiras 24 horas, já ocorre essa icterícia. E o nível de bilirrubina, ele se eleva acima de 13 picogramas por decalitros. Então, é uma bilirrubina muito elevada. E ela pode se originar de condições como incompatibilidade sanguínea, ABO ou RH, né, paciente de RH negativo, RH positivo, anormalidades hepáticas, biliares ou metabólicas, ou também por uma infecção. Pode ocorrer essa icterícia patológica. Também temos que destacar o risco de bilirrubinemia maior em pacientes neonatais, neonatos prematuros. Aqueles que estão doentes destacam que tem também uma anemia hemolítica, né, autoimune, e também aqueles que sofreram um parto traumático, que tenham possíveis hematomas. Também temos condições como hipóxia e hipoglicemia. Também pode ocorrer a icterícia patológica. E também são fatores que predispõem ao neonatal, a uma criança de prematuridade. Nós temos também outras causas de icterícia, a atresia biliar, que é uma obstrução dos ductos biliares, resultante do insuficiente desenvolvimento destes ductos ainda na parte intraútero, ainda quando é um feto. Temos a galactosemia, que é um erro inato do metabolismo, que é essa inabilidade de converter a galactose em glicose de maneira normal. E esse resultado imediato do acúmulo de metabólitos da galactose no organismo, que passa a ter níveis circulantes muito elevados e tóxicos, principalmente para o fígado, cérebro, os olhos. Temos os cefalohematomas, a deficiência de glicose 6-fosfato desidrogenase, que é uma doença hereditária de enzimas ligada ao sexo masculino, grande maioria de pacientes afrodescendentes também, que resulta na ruptura de glóbulos vermelhos, quando a pessoa sofre um estresse, uma infecção ou por causa de certos medicamentos também pode ocorrer. Temos a sepse neonatal, a infecção por citomegalovírus congênito, passa de mãe para feto, toxoplasmose congênita, sífilis congênita, herpes congênita, rubéola congênita, também a administração de drogas, né, à base de sulfa da mãe, alguns outros medicamentos. Temos também a síndrome de Grigier, que é um distúrbio hereditário do metabolismo da bilirrubina, especificamente, no qual ela não pode ser alterada para sua forma solúvel em água. A bilirrubina fica circulante no organismo e causa um desequilíbrio enzimático no fígado. Temos a esferocitose, que é uma anemia hemolítica congênita, a fibrose cística também, a síndrome de Gilbert, que é um distúrbio hereditário multifatorial que afeta a maneira que a bilirrubina é processada no fígado, e aí sim vai provocar a icterícia. E temos também o hipotireoidismo congênito. Falando um pouco do diagnóstico dessa icterícia, né, nós temos um diagnóstico com início precoce,
que ele é feito nas primeiras 24 horas de vida. Também é avaliada a sua intensidade, uma bilirrubina total maior que 15, é muito importante. E a duração, né? Se a icterícia persistente, aquela que vai por mais de 8 dias de vida em RN de termo e 14 dias de vida em RN prematuro. Também a gente vai avaliar a velocidade, um aumento superior a 5 miligramas por dia. E vamos observar também em exames sanguíneos a bilirrubina direta, que ela é maior do que 1,5 miligramas por dia. Também é avaliado o grupo sanguíneo, o fator RH da mãe e do RN. Por quê? Porque nós temos a avaliação do combis direto, que a criança pode ter algum tipo de anticorpos maternos, né? As bilirrubinas em si também é avaliada. Também é avaliada toda a parte de hematócrito, hemoglobina, né, através de um exame de hemograma. E nos casos de icterícia precoce e hemólise acentuada, é determinar a bilirrubina e hematócrito de 6 em 6 horas, ou seja, nos casos de uma bilirrubina bem precoce, antes das primeiras 24 horas de vida, o médico já vai determinar para coletar exames de 6 em 6 horas para avaliar os níveis séricos. E nos casos de bilirrubina e icterícia tardia, vai controlar de 12 em 12 horas ou uma vez ao dia, dependendo muito da gravidade do caso e de quanto está apresentando os resultados de exames laboratoriais. A meta do tratamento da hiperbilirrubinemia é impedir que os níveis séricos de bilirrubina não conjugada, ou seja, aquela bilirrubina livre na corrente sanguínea, atinjam valores que possam levar à encefalopatia bilirrubínica, ou seja, atinja o sistema nervoso central. E as medidas gerais desse tratamento é a amamentação precoce, a livre demanda, ou seja, o quanto o RN quiser, e evitar medicações que possam interferir na ligação da bilirrubina com a albumina e que alteram o metabolismo hepático dessa criança. Normalmente não há medicação específica para a bilirrubinemia. É realmente alimentação precoce, né? Alimentação a livre demanda e também há alguma fototerapia. Uma medida bem específica são as medidas que consistem na remoção dessa bilirrubina por remoção mecânica, uma transfusão de substituição, ou o aumento da excreção pela fototerapia. Falando um pouco desse tratamento da icterícia, nós vamos falar da transfusão de substituição, que temos a indicação imediata, que é quando o sangue do cordão umbilical mostrar uma hemoglobina inferior a 12,5 gramas por 100 ml, ou o hematócrito maior que 40%. Também um combis direto positivo, uma bilirrubina total igual ou superior a 5 miligramas por 100 ml, e o RN com menos de 12 horas de vida, ictérico e com os resultados semelhantes aos de cima. Então, para o médico definir uma transfusão de substituição, uma hexassanguínea transfusão, literalmente uma transfusão de sangue, a criança vai ter que estar com níveis bem elevados e toda uma avaliação clínica também conjugada, junto com os exames laboratoriais. Temos também uma indicação imediata, que é o aumento dessa bilirrubina de 0,5 miligramas por 100 ml por hora no plasma, que é uma doença hemolítica do recém-nascido do fator RH, e também uma bilirrubina indireta igual ou superior a 22 miligramas por decalitros, nos RNs de termo sem complicações perinatais, e também uma bilirrubina de 20 com complicações perinatais. Já nos prematuros, tem que considerar o peso do nascimento e a presença ou não de complicações perinatais, bem como os níveis de bilirrubina indireta. Ou seja, para o médico solicitar realmente uma transfusão sanguínea referente a uma icterícia neonatal, ele vai fazer uma avaliação criteriosa, o exame físico desse recém-nascido, dessa criança, e também vai fazer uma avaliação de exames laboratoriais para identificar a causa, identificar se a transfusão vai surgir um efeito.
Esse método de tratamento é um método muito específico e não é muito visualizado nas instituições de saúde, porque é muito específico. O RN provavelmente vai estar numa UTI e vai estar com uma atenção bem grave, um cuidado bem intensivo para precisar de um tratamento de transfusão de substituição sanguínea. Agora, para tratar a icterícia, o método mais utilizado no tratamento é a fototerapia. Ela tem as indicações de uma icterícia hemolítica leve, uma icterícia hemolítica grave e também uma icterícia tardia, com níveis de bilirrubina superiores a 15 miligramas por decalitro, sendo um RN termo com mais de 48 horas de vida. E também nos prematuros, menor que 1.500 gramas, quando apresentar essa icterícia. Ou seja, o mais comum visto nas instituições é a fototerapia, que pode ser utilizada tanto para o recém-nascido de baixo peso, prematuro, ou o recém-nascido a termo. Quando nós falamos em cuidados de enfermagem para o tratamento da fototerapia, é importante saber que manter o RN totalmente desnudo, ou seja, o RN fica sem roupa, somente com a fralda, colocar uma proteção ocular. Por quê? Porque a fototerapia, a iluminação pode prejudicar a parte visual do RN. Conferir a temperatura do ambiente seja igual ou superior a 24 graus, para o recém-nascido não ter hipotermia. E vai manter o aparelho de fototerapia com 6 lâmpadas e com uma distância de aproximadamente 50 centímetros, medindo através das lâmpadas. E também temos que medir a radiância desse equipamento com o radiômetro, que é um equipamento específico. Nós vamos medir a radiância dessa iluminação, porque se a radiância estiver baixa, não vai resolver, não vai ter eficácia esse equipamento. Vai utilizar lâmpadas fluorescentes, de luz branca ou com filamento de tungênito. Quem vai definir isso é a engenharia clínica da sua instituição, porque cada aparelho tem uma luz específica para ser utilizada. Nós temos diversos tipos de aparelho para tratamento de icterícia. Temos o bilispot, temos o biliberço, temos a fototerapia convencional. Então, depende muito do tipo de fototerapia. O aparelho deverá ter uma proteção de acrílico abaixo das lâmpadas para que não ocorra nenhum acidente com eventual queda das lâmpadas. Então, tem que estar tudo muito bem protegido. Essa troca de lâmpadas deverá ser realizada com 2.000 horas de uso ou a cada 3 meses. Quem define isso é a engenharia clínica da instituição, que vai fazer todo esse controle de utilização da fototerapia. Os aparelhos do tipo spot deverão cobrir a maior parte da superfície corporal. Esse tipo spot é como se fosse um foco e a gente tem que cobrir a maior parte do corpo da criança. Também deverá ser aumentada essa oferta de líquidos enquanto a criança estiver em fototerapia, porque há um risco de desidratação na criança. Vai controlar a temperatura do RN de 4 em 4 horas, porque ele tem um risco de hipertermia. Lembra que eu comentei que alguns equipamentos que radiam calor pode causar algumas queimaduras no recém-nascido. Então, a gente tem que ficar sempre atenta na verificação de temperatura do recém-nascido. Nas laterais do aparelho de fototerapia, devem ser colocados alguns panos, até mesmo no berço, para refletir essa luz, né, para melhorar a intensidade da luz, aumentar o rendimento dessa luz, se conseguir colocar, se for necessário, que alguns equipamentos não têm nem a possibilidade de colocar. E após ter sido colocado em fototerapia, não pode ser usado nada na pele da criança. Não deve ser usado a cor da pele da criança como parâmetro de controle de icterícia neonatal. Tem que ser feita sempre os exames de sangue. E a fototerapia não deve ser um obstáculo para a amamentação. Nós temos que induzir a mãe a amamentar essa criança, uma amamentação a livre demanda. Por quê? Porque essa amamentação ela vai estimular a parte intestinal da criança
e a criança vai eliminar essa bilirrubina por excreção, pelo cocô e pelo xixi. E a retirada da fototerapia será indicada com níveis de bilirrubina menores do que os indicados para o tratamento. Ou seja, só vai sair da fototerapia quando o RN estiver com os níveis séricos de bilirrubina normais. Por isso que a vigilância é constante, vai coletar exames diariamente para saber como que está essa bilirrubina. A criança vai ficar sem roupinha. Nós temos que é imprescindível proteger os olhos da criança e a parte genital da criança também tem que ser protegida, por isso que a criança tem que ficar sempre com fraldinha dentro do bercinho. Muitas vezes coloca-se até um berço aquecido e a fototerapia, se for momento de inverno, se estiver frio, vai utilizar a fototerapia com berço aquecido. E é muito importante a gente sempre verificar a temperatura da criança, porque ela tem um risco alto de uma hipertermia. Nós temos também alguns efeitos adversos referente à icterícia neonatal. As fezes moles e esverdeadas, porque há essa eliminação da icterícia através das fezes. Também rubores cutâneos passageiros, então a pele da criança pode ter algum rubor, né, alguma vermelhidão passageira. A hipertermia é um fator adverso também. E o aumento do metabolismo basal, e também a desidratação. Então, a criança pode ter uma taquicardia, e por isso que é muito importante a amamentação, porque ela pode estar desidratada. Também, um tratamento é a hexasanguínea transfusão, que geralmente ela é usada para níveis perigosamente altos de bilirrubina. Né? Então, quando ocorre até uma doença hemolítica. E a conduta farmacológica da hiperbilirrubina pode ser com o fenobarbital, né? E tem que ser bem prescrita pelo médico. Mas a atuação mais comum é a fototerapia. Também é importante lembrar desse controle laboratorial, né, nos casos dessa icterícia precoce ou uma hemólise acentuada. Esse controle tem que ser feito de 6 em 6 horas. E nos casos de uma icterícia tardia, vai controlar de 12 em 12 ou uma vez ao dia, dependendo muito da gravidade do caso. Também é importante a gente lembrar dos cuidados de enfermagem relacionado à hexasanguínea transfusão, à icterícia mais tardia. Então, o cuidado maior é reduzir os níveis séricos de bilirrubina desse recém-nascido através de uma terapia apropriada, seja ela qual for. O recém-nascido não deverá ter complicações decorrentes dessa terapia. A família também tem que ser bem orientada a receber todo o apoio emocional. E assim a evidência de icterícia, que surge dentro das primeiras 24 horas de vida, é indicação para uma avaliação dos níveis séricos de bilirrubina. Então, quando o médico vai fazer o exame físico, já evidencia que essa criança está um pouco amarelinha, esverdeada, já vai solicitar estes exames séricos, esses exames de sangue. E em caso do recém-nascido precisar de uma fototerapia, ele deve ser colocado nu, sem roupa, debaixo da fonte de luz e posicionado frequentemente para que todas as áreas do corpo dele seja exposto à luz. E deve ser tomada todas as medidas de precaução quanto aos olhos, né, proteção ocular, proteção genital. E novamente, a família tem que estar bem orientada, a criança tem que tomar alimentação seio materna livre demanda, isso é muito importante também. Vamos falar um pouco do PKU, ou fenilcetonúria, que também é conhecido como o teste do pezinho, o teste de triagem neonatal. É um exame obrigatório, realizado em todos os bebês recém-nascidos, entre o 3º e o 7º dia de vida. Normalmente, esse exame é realizado enquanto o bebê ainda está na maternidade. Com 48 horas de vida, ele já pode ser realizado. E ele é realizado através de um furinho no calcanhar, um pequeno orifício no calcanhar. E esse exame é um exame gratuito, ele é obrigatório por lei. Todo o Brasil, todas as crianças têm direito de realizar
o teste do pezinho ou PKU. Vamos conhecer um pouco das doenças detectadas no exame do pezinho. Temos a fenilcetonúria, que é uma doença que causa um comprometimento neurológico no desenvolvimento da criança. Temos o hipotireoidismo congênito, doença que pode levar ao retardamento mental e malformações físicas. Anemia falciforme, que pode levar a alterações em todos os órgãos e sistema do corpo. A hiperplasia adrenal congênita, que é uma doença que faz com que a criança tenha uma deficiência hormonal de alguns hormônios e um exagero na produção de outros, que pode, inclusive, levar à morte. Temos a fibrose cística, doença que leva à produção de uma grande quantidade de muco, comprometendo o sistema respiratório, afetando também o pâncreas. Crianças que têm fibrose cística, muitas vezes, realizam transplante de pulmão, bilateral, muitas vezes. A galactosemia, que é uma doença que faz com que a criança não consiga digerir o açúcar presente no leite, podendo levar a um comprometimento do sistema nervoso central. Ainda é detectável a toxoplasmose congênita, doença que pode ser fatal ou levar à cegueira, icterícia, convulsões ou retardo mental. Temos também a deficiência de biotinidase, que pode levar a convulsões, falta de coordenação motora, atraso no desenvolvimento e queda dos cabelos. A deficiência de glicose 6-fosfato, desidrogenase, que facilita ao aparecimento de anemias, que podem variar de intensidade. A sífilis congênita, uma doença grave, que pode levar ao comprometimento do sistema nervoso central. A AIDS, doença que leva a um sério comprometimento do sistema imune, que ainda não tem cura. Temos ainda uma outra variação do teste do pezinho, o teste do pezinho master, que identifica a rubéola congênita, que provoca deformações congênitas como catarata, surdez, retardo mental e até malformação cardíacas. A herpes congênita, doença rara que pode causar lesões localizadas na pele, mucosas e olhos, ou disseminada, afetando seriamente o sistema nervoso central. A doença do citomegalovírus congênita, que pode gerar calcificações cerebrais, retardo mental e motor ou morte fetal. Temos a doença de Chagas congênita, que pode causar aborto, parto prematuro ou baixo peso ao nascer. Geralmente, o teste master só são realizados se houver alguma suspeita de contaminação do bebê, caso a mãe ou o pai sejam portadores de alguma dessas doenças. Mas o objetivo do teste do pezinho é fazer um diagnóstico precoce dessas doenças, para que seu tratamento seja iniciado o quanto antes, diminuindo assim o risco de complicações. Por isso que é muito importante obedecer à regra de coleta do teste do pezinho, que deve ser feito entre o 3º dia de nascimento e até no máximo um mês de vida, os 30 primeiros dias do bebê. O teste do pezinho pode ser feito em hospitais, maternidades ou nos postos de saúde, nas UBSs. Geralmente é feito no hospital em que o bebezinho nasceu antes da alta, né? E o teste é gratuito em todo o território nacional. A coleta desse exame é muito importante. A coleta dos bebês tem que ter pelo menos 72 horas de vida, independente do peso de nascimento ou do peso do momento da coleta. Também é importante que ele tenha iniciado alguma alimentação, seja leite industrializado, uma fórmula láctea ou o aleitamento materno. O ideal também é colher nos primeiros 7 dias de vida
e nunca passar dos 3 primeiros meses, a não ser que tenha alguma indicação específica. E se o bebê for prematuro, a mãe tem que estar ciente que esse exame deverá ser feito uma nova coleta 30 dias após a data da primeira coleta. E os exames colhidos com menos de 72 horas de vida não serão realizados. A coleta do teste deverá ser realizada num papel filtro especial. Esse papel é fornecido pela APAE de São Paulo, aqui no estado de São Paulo. E devemos preencher todas as informações solicitadas no papel filtro. É fundamental identificar a unidade onde está sendo colhido o material, para que o resultado possa ser enviado para a mesma unidade. Para que não ocorra esquecimento neste sentido, aconselha-se carimbar todos os papéis de filtro logo que chegam à unidade. Este é o papel filtro da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Paulo, da APAE de São Paulo. Esse papel é específico da APAE. A APAE encaminha para todas as unidades de saúde. E devemos coletar o exame neste papel filtro, porque este filtro é um filtro especial que faz uma leitura especial dessa parte sanguínea. Então, cabe à enfermagem ou profissional de saúde preencher todos os campos com veracidade das informações, não podendo ficar ausente nenhum campo, pois, através desses dados, que a APAE de São Paulo entre em contato com a família para uma nova coleta ou também com a unidade hospitalar. Agora, vamos falar um pouco da técnica de coleta. Colocar luva de procedimento sempre, fazer uma punção vigorosa para evitar uma repetição no calcânio do bebê com uma lanceta estéril descartável. Na falta da lanceta, utilizar com cautela uma agulha 25 por 8 milímetros descartável, mas normalmente a APAE já encaminha a lanceta adequada para a coleta desse exame. Não espremer o calcanhar do bebê devido ao perigo de hemólise e extravasamento do líquido intersticial, tanto na amostra coletada como no tecido subcutâneo, provocando assim edema, hematoma ou uma equimose no local da punção. Aguardar a formação de uma gota espessa de sangue e encostar no verso do primeiro círculo de papel do filtro, na gota de sangue formada. Deixar o sangue fluir naturalmente, evitando a ordenha, o apertar do pezinho do bebê, que libera plasma do tecido, diluindo assim a amostra colhida. Temos que preencher todos os círculos de sangue. Todos os círculos do papel filtro deverá ser preenchido. Não deixar coagular o sangue no pezinho ou no papel de filtro durante a coleta. A camada de sangue deve ser fina e homogênea, sem excesso ou falta de sangue, que provocam manchas claras ou escuras no papel de filtro e alteram o resultado dos exames. Nunca usar o frente e o verso do papel para preencher o círculo. É sempre o verso do papel. E esperar o sangue atravessar o papel até preencher os dois lados do círculo. O local da punção também é um detalhe muito importante para a técnica de coleta. O local de punção para a coleta de material para a realização deste exame foi padronizado internacionalmente, como sendo a face lateral do calcânio direito ou esquerdo, como mostra na figura. Como toda padronização, esta norma deve ser obedecida para que se possa identificar os bebês que colheram o teste através da informação do local de coleta. Ou seja, não existe outro exame na rede pública de saúde que seja colhido neste local. Escolher o local da punção seguro, massagear o calcânio do bebê para ativar a circulação sanguínea, limpar a área com álcool 70% e esperar secar naturalmente. Não utilizar álcool iodado, mertiolate ou qualquer outra substância que pode interferir no resultado.
Então, nós temos aí nesse slide mostrando o local correto da técnica de punção, a antisepsia da pele e a lanceta utilizada no local corretamente. Então, nós temos aí uma amostra da ordenha sendo realizada e também o jeito correto que deverá ser posicionado o calcânio do RN e a coleta do sangue. Cuidado para não ter junções das bolinhas, coágulos, como nós estamos mostrando aí na foto, ausência de sangue, sangue muito diluído, porque pode ter muito conteúdo plasmático, ou quando ultrapassa muito a bolinha do marcador do filtro. Então, tudo isso pode gerar erro nos resultados de exame. Algumas vezes, podemos nos deparar com uma punção feita na técnica errada, ou seja, uma coleta do exame realizada através de uma punção venosa. Esta não é uma técnica adequada, não é indicado, pois costuma formar camada excessiva de sangue e também coagula. Além disso, não é um local padronizado, acarretando problemas com mais frequência, como flebite, edema. Desta forma, se algum funcionário optar por esta via de coleta, o mesmo estará se responsabilizando pessoalmente por qualquer intercorrência. Após a coleta adequada, temos que ter o cuidado com o armazenamento dessa amostra. Deixar secar as amostras de sangue colhidas em temperatura ambiente durante 1 a 3 horas, de preferência na posição horizontal. E depois de seco, empilhar os papéis de filtro alternadamente, de modo que as amostras não fiquem em contato direto uma com a outra. Embalar com papel alumínio, colocar num saco plástico e armazenar num recipiente fechado, como uma caixa plástica ou de isopor ou de metal, em local fresco e protegido da luz, como, por exemplo, uma geladeira. Por isso que é importante ter uma geladeira no setor. Qualquer alteração anatômica, como inchaço, equimose, hematoma, consequente à coleta do exame, deve ser comunicada ao médico neonatologista. Outra patologia é a desnutrição, que a desnutrição é uma doença causada por uma dieta inapropriada, uma dieta hipocalórica ou lipoproteica com baixa quantidade de gordura. Também pode ser causada por uma má absorção de nutrientes ou até mesmo uma anorexia. Tem uma grande influência de fatores sociais, psiquiátricos ou simplesmente patológicos e acontece principalmente entre indivíduos de baixa renda e principalmente as crianças de países subdesenvolvidos. As causas mais frequentes da desnutrição é uma má alimentação. Ainda tem outras patologias que podem desencadear essa má absorção ou uma dificuldade de alimentação, que pode levar a causar essa desnutrição. Geralmente, o quadro clínico de um paciente com desnutrição é um paciente pediátrico com desnutrição, o indivíduo, primeiramente, com estado nutricional normal, ao ter a sua alimentação altamente limitada, ele sofre principalmente um gasto energético muito forte. E se gasta rapidamente os ATPs, que são produzidos pelas mitocôndrias, pelas nossas células. Em seguida, ele gasta a glicose dos tecidos e do sangue com a liberação da insulina. Com este esgotamento da glicose, a próxima fonte de energia que o corpo vai tentar absorver é o glicogênio, armazenado nos músculos e no fígado. E ele é rapidamente lisado, ou seja, quebrado em glicose, e fornece um aporte razoável de energia. E essa quebra de glicose vai causar uma apatia, uma prostração, síncopes. O cérebro, que utiliza apenas a glicose e os corpos cetônicos como fonte de energia, ele vai começar a sofrer com essa hipoglicemia. E aí, em seguida, vai ter outras fontes de gordura sendo liberada, né, umas reservas adiposas, que também é quebradas em ácidos graxos e que é transportado pelo fígado, e vai formando também corpos cetônicos,
que há essa grande liberação de corpos cetônicos no organismo. A pele vai ficando mais grossa, sem o tecido adiposo, né? Nessa etapa, as proteínas dos músculos e do fígado começam a ser quebradas em aminoácidos. Então, o organismo pode usar ainda várias substâncias como fonte de energia. Ele vai tentando buscar energia aonde ele conseguir. Só que, em consequência disso, vai tendo uma força muscular muito diminuída. Quando já inicia esse processo de força muscular diminuída, a consequência seguinte é o óbito. Falando um pouco de desidratação, ela ocorre quando o corpo humano não tem água suficiente para realizar suas funções normais. Ela pode ser leve e causar sintomas como fraqueza, tontura, dor de cabeça, fadiga, mas também pode levar à morte. Indivíduos desidratados, eles apresentam um volume de sangue menor que o normal, o que força o coração a aumentar o seu ritmo dos seus batimentos. Então, o paciente já tem uma taquicardia devido a essa desidratação, que também é muito comum em crianças. E uma boa medida terapêutica é o soro caseiro ainda utilizado para desidratação, para aumentar esse volume. E também existem soros industrializados, né? Soros, medicações via oral, soro com outros sabores. E a conduta vai ser sempre pelo médico, o médico que vai decidir. Porque em muitos casos o paciente vai ter que fazer uma terapia intravenosa e não via oral. Terapia via oral é quando essa terapia que tem os soros caseiro ou um soro via oral, mas dependendo do grau de desidratação, vai ter que ser feita assim, uma terapia intravenosa com soro. E também é muito importante a gente observar esses sinais de desidratação. Então, uma boca seca, uma pele um pouco mais acinzentada, uma prega na pele, quando você faz uma pinça com os dedos, a pele fica grudadinha, então faz uma pega, né? E nós temos que entender quais são esses eletrólitos, né? Eletrólitos que faz parte de uma parte ácido-base do nosso organismo. Nós temos o sódio, potássio, cloro. E aí, tudo que está aumentado é uma né? Hipernatremia, hipercalemia, hipercloremia. E quando esses níveis de desidratação estão baixos, é hiponatremia, hipocalemia, hipocloremia. Mas esses indicadores só vai ser possível observar com exames de laboratório. Então, normalmente, o médico vai solicitar exames laboratoriais para saber a deficiência que está levando a essa desidratação, o quanto de eletrólitos o paciente já perdeu. Então, é muito importante estar atento com a desidratação, que é uma patologia também comum para a infância. A broncopneumonia ou BCP, ela tem como uma principal característica essa consolidação focal no pulmão. Então, ela tem os pontos específicos que ficam no pulmão, como nós podemos verificar na imagem ao lado. E essa é uma infecção do parênquima, geralmente representada uma extensão de uma bronquite ou de uma bronquiolite bem pré-existente. E é uma doença extremamente comum e atinge os dois extremos da idade. Atinge muito as crianças e os idosos. E é uma doença que tem uma reação inflamatória purulenta, inespecífica, e um tecido alveolar frouxo, que oferece pouca resistência ao acúmulo de grande quantidade de exudato. E aí vai proporcionar, assim, as vias aéreas livres de disseminação do pulmão, ou seja, a broncopneumonia, ela é uma doença que você percebe que o pulmão está bem carregado, ela aumenta, ela oferece pouca resistência pulmonar e ela tem essa reação muito purulenta, bem inespecífica da broncopneumonia. E tem alguns agentes bacterianos que são responsáveis da broncopneumonia. Normalmente são os pneumocócitos, os streptococos, os estafilococos, que são as bactérias mais comuns
relativas à broncopneumonia. Os sinais e sintomas da broncopneumonia o início é com febre alta, uma dispneia e uma cianose intensa, seja ela cianose central, de boca ou de extremidades, dos dedos, das mãos, dores torácicas e uma expectoração de muco purulenta. E surge também, às vezes, uma astenia grave, um comprometimento do estado geral do paciente como um todo. O seu diagnóstico se dá pelo exame de raio-x, né, apresentando indício dessa doença, com imagens difusas, o médico vai avaliar, também vai avaliar toda a parte de base pulmonar, uma avaliação de um exame respiratório, também é importante, e ele vai avaliar o raio-x, que é um dos diagnósticos principais, exames de diagnóstico principal para broncopneumonia. E, pela sua gravidade, pode dar origem a algumas complicações, como uma atelectasia, chegando até, às vezes, uma gangrena pulmonar ou uma pleurite. E o prognóstico da broncopneumonia é sempre reservado, porque pode aparecer quadros também de insuficiência cardíaca. Vai depender muito da evolução do paciente. E o tratamento é medicação, antibiótico terapia. Oxigênio também, uma dieta mais líquida, para combater uma frequente desidratação que possa ocorrer, mas principalmente antibióticos e oxigênio, que é o tratamento da broncopneumonia. As pneumonias são infecções que se instalam nos pulmões e podem acometer as regiões dos alvéolos pulmonares, que é onde desembocam as ramificações terminais dos brônquios, e às vezes os interstícios, que são o espaço entre um alvéolo e outro. Basicamente, as pneumonias elas são provocadas pela penetração de um agente infeccioso ou irritante, como bactéria, vírus, fungos, e por reações alérgicas também neste espaço alveolar, onde ocorre a troca gasosa. Também nós temos alguns fatores de risco importantes da pneumonia. O fumo é um fator de risco que provoca uma reação inflamatória que facilita a penetração desses agentes infecciosos. Temos o álcool também, que interfere no sistema imunológico e na capacidade de defesa do aparelho respiratório. Ar-condicionado também é um outro fator de risco, deixa o ar muito seco e facilita assim a infecção por vírus e também bactérias. Resfriados mal cuidados, maltratados, e uma mudança brusca de temperatura são fatores de risco da pneumonia. Os sinais e sintomas da pneumonia são uma febre alta, principalmente febre noturna, tosse, dor no tórax, alterações de pressão, confusão mental em alguns casos, um mal-estar generalizado, a falta de ar, a secreção também muco-purulenta de uma cor amarelada esverdeada e também a prostração. É um dos sinais e sintomas observados na pneumonia. O diagnóstico se dá através de um exame físico, um exame clínico, de ausculta pulmonar e também avaliado todo o paciente como um todo. Também as radiografias de tórax é um recurso essencial para o diagnóstico da pneumonia. E o tratamento se dá através de antibiótico terapia. Tem que ter uma melhora em torno de 3 a 4 dias de utilização de antibiótico terapia, já observa uma melhora no paciente, mas em alguns casos a internação hospitalar pode ser necessária, principalmente nos extremos de idade. Paciente idoso ou paciente muito pediátrico pode ter esse acometimento e precisar de fazer uma internação hospitalar para ter toda uma melhoria da parte respiratória. Bom, pessoal, por hoje é só. Conhecemos um pouco mais dos cuidados da parte materna e infantil. Lembrando que nossa referência é a nossa apostila de clínica cirúrgica do módulo 3 de enfermagem materna e infantil da Escola Técnica ESSA. Todas as imagens foram retiradas do Google Imagens. Até a próxima aula.